Boa tarde, bailarinas! Aqui é a tia Luísa e hoje eu vou contar para vocês um pouquinho da história dessa arte que a gente tanto ama, que é o balé. Você sabe onde o balé surgiu? Como que ele surgiu? E para que ele serve? Então, vamos começar sobre a nossa história. Ela começa lá no século XV, bastante tempo atrás, lá na Itália. Foi onde surgiram os primeiros passos de dança. Ele surgiu porque antes a dança era feita com movimentos que a gente já conhece do nosso dia a dia, que o nosso corpo já fazia. Então essa era a dança lá no século XV. E aí as pessoas começaram a criar a dança a partir de movimentos diferentes, que não eram feitos normalmente. E esses passos, eles lembravam formas geométricas, linhas, tudo bem retinho e bem certinho. Então, foi aí que começou a se diferenciar o balé das outras danças. Depois disso, lá no século XVI, na França, foi onde o balé ganhou mais visibilidade, ganhou mais fama, começou a ficar mais conhecido, porque tinha uma rainha que gostava muito de ver o balé. E aí, sempre na corte dela, no castelo dela, tinha peças de balé. Só que o balé, ele não era apresentado sozinho, igual a gente vê hoje. Ele ficava no meio de uma peça teatral. Então, o teatro serve para contar uma história pra gente, não serve? E aí, o balé ajudava a contar essa história no meio do teatro. Então, ele tinha uma participação pequena dentro do teatro. Lá no século XVIII, 200 anos depois, foi que o balé começou a ver que ele precisava contar essa história sozinho. Então, o balé deixou de ser uma parte do teatro e começou a ser espetáculos só de dança, onde não tinha fala e o único jeito de contar essa história era por meio do nosso corpo, de passos de dança. E aí surgiram os balés de repertório. Mas os balés de repertório a gente vai falar um pouquinho depois, tá bom? Nas nossas próximas aulas. Enquanto isso, o balé começou a ganhar cada vez mais força, e aí veio a época do romantismo, e aí os passos ficaram mais delicados, e aí chegamos onde nós estamos hoje, né? Muitas danças, elas surgiram a partir do balé, seja para fazer movimentos completamente diferentes, ou seja para continuar esses movimentos de outra forma. Aí nós temos o jazz, a dança contemporânea, a dança moderna, entre algumas outras. Então, esse é um pouquinho da história do nosso balé. E qual que é a tarefinha que eu vou deixar para vocês hoje? Já que o balé, ele tem que contar uma história a partir de movimentos do nosso corpo, então a nossa atividade dessa quinta-feira vai ser tentar contar uma história com o nosso corpo. Pode ser uma história que você goste, não precisa ser uma história muito longa, e você pode fazer vários personagens ou pode chamar a família para fazer algum personagem com você, tá bom? Eu espero a historinha de vocês. E para dar alguns exemplos de histórias que o balé já conta, eu tenho certeza que você já ouviu falar de alguma dessas. Tem o balé da Cinderela, tem o balé da Bela Adormecida, tem o balé do Quebra-Nozes, tem o balé do Don Quixote, entre um monte de outros que contam histórias pra gente. E aí eu vou trazer esses outros balés na próxima aula, tá bom? Enquanto isso, eu quero ouvir uma historinha de vocês, que vocês contem com o corpo de vocês, fazendo movimentos da dança, tá bom? Um beijo, uma ótima tarde de quinta-feira pra vocês e até a nossa semana que vem, tá? Tô esperando ainda os videozinhos de vocês aqui no grupo. Tchau, tchau!